Thiago, teu microfone tá mudo. E aí, Tiagão, agora? Agora deu. Oi? Pessoal, boa noite. Matheus, Tiagão, Xará, Lud, Gabriel, Sara, Andressa, Júlia, Rosa, Luciana, Lília, Marielle, Gabriela, galera, sejam todos muito bem-vindos. Começamos hoje mais um Alcateia, concurso da Polícia Federal. Estamos hoje nessa primeira reunião com as duas turmas, uma turma de agente de polícia e outra turma de agente administrativo. Será a única reunião que nós faremos em conjunto. Essa reunião inicial é um momento em que eu guardo para explicar um pouco do nosso método e também um pouco da estratégia que eu acabo adotando para cada uma das turmas. E especialmente, galera, hoje, além das ferramentas que é padrão no que até eu explicar na primeira reunião, a gente vai ter que ter um momento especial para falar de estratégia. Esses dois concursos, é, dado o tempo que nós temos até a data da prova, a gente precisa entender que não é uma dinâmica normal, onde você vai pegar todo o conteúdo com videoaula, que você vai passar por todo o conteúdo gramático. Dentro do Alcateia, justamente por essa experiência que a gente tem do lado de cá, a gente consegue fazer uma preparação para vocês, focando em tópicos que são mais importantes. Os que são menos importantes, a gente vai ficar sem ver? Não necessariamente, pessoal. É porque a gente vê de uma forma diferente, através de questões, através de PDF. Então, a gente não pode saturar a preparação de vocês com videoaulas. Eu acho que o grande resumo do que a gente vai falar hoje é justamente isso. Eu mostrar e comprovar para vocês que o estudo para ambos os concursos não dá para ser o estudo que a gente faz para edital. Em pré-edital, pessoal, a gente teria toda a paciência, né, e tempo para conciliar o método completo com vocês. Agora, eu preciso de efetividade. Não adianta eu chegar aqui e passar o conteúdo na ordem, né, desde os princípios até o final de cada conteúdo, e você chegar lá e não passar nessa prova. Entendeu? A efetividade que vocês buscam é a mesma efetividade que eu busco, que é aluno aprovado, tá? Aluno aprovado. E para isso a gente vai ter que fazer algumas adaptações para a Polícia Federal. Primeiro, vamos lá. Informações gerais sobre a Alcateia, nosso meio de comunicação e de interação. E-mail, vocês receberam acesso ao curso já via e-mail, mas todas as nossas turmas têm um grupo de Telegram. Esse grupo do Telegram, ele é necessário porque a gente faz o envio das metas por ele, tá? Além de acesso na plataforma, você tem acesso no Telegram também para facilitar a dinâmica diária. Portanto, é bom que você tenha no seu computador o Web Telegram, o aplicativo, porque fica mais fácil de você fazer o download dessas metas, de você acompanhar ali o grupo. É um grupo fechado, tá, pessoal? Só para os alunos Alcateia, mas não é um grupo de interação, né? Um monte de concurseiro junto no grupo vai virar bagunça. Então, é um grupo que a gente utiliza para fazer informativos para vocês, para criar alguns vídeos de tutorial sobre alguma coisa que a gente tem que fazer, tudo bem? Então, o meio de comunicação direta, quem não tiver no grupo do Telegram e já tiver matriculado, ao final da reunião a gente vai dar um jeito de colocar vocês para dentro, tá bom? Mas lá no e-mail de contrato a gente coloca esse link já. Suporte ao aluno. Pessoal, o nosso suporte ao aluno Alcateia, ou serviço de atenção Alcateia, como a gente costuma dizer, ele funciona, né, em horário comercial de segunda a sexta-feira, sendo que na sexta-feira a gente encerra um pouquinho mais cedo, e é o canal direto em que a gente pode comunicar. No Alcateia, a gente tem reuniões de alinhamento, mas nunca esperem uma reunião de alinhamento para discutir alguma coisa comigo ou, né, com a Rafaela, que é o braço principal aí do suporte, ela que faz esse filtro até chegar no Thiago. Precisou de alguma demanda, seja uma demanda técnica no sentido de uma meta que precisa fazer alguma correção, ou seja uma demanda pedagógica que precisa levar diretamente para o Thiago, gente, suporte. Suporte, a gente não precisa ficar esperando reunião para solucionar questões que são individuais. Por isso a gente garante
esse atendimento ou suporte para vocês durante toda a consultoria. Tudo bem? Esse cuidado do horário que eu passo para vocês é justamente para que a gente não tenha problema de uma mensagem que chegou na sexta-feira à noite, vocês saberem que só na segunda-feira pela manhã que a gente vai conseguir colocar tudo em ordem, tá, pessoal? Normalmente na segunda-feira é onde a gente demora um tempinho a mais para responder o suporte, devido a esse acúmulo do final de semana. Banca, acho que quem fez MPU tá dando graças a Deus que é o CESP, né? Quem diria que a gente ia agradecer que é o CESP fazendo prova de concurso público. Pessoal, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do CESP, muito mesmo. A maioria dos professores de vocês aqui de Brasília também tem essa intimidade com o CESP, porque alguns já produziram questão para o CESP, outros são formados na UNB, então tem contato diretamente com a banca. É uma banca, pessoal, que a gente consegue ter uma maior previsibilidade. Que é isso? Na minha disciplina, por exemplo, nas minhas disciplinas que eu leciono, eu consigo adiantar sempre os alunos. Todo mundo, aquela época que teve um monte de concurso de polícia, PCDF, PF, DPEM, cara, virava piada aquele negócio do Tiagão e seus 3/5. Cara, porque cai? Bom, eu sempre falo, cai, porque cai? O CESP é previsível nisso. O CESP ele gosta muito de direitos humanos da Constituição Federal. Na parte de constitucional, ele gosta muito dos princípios, né, e da parte dos direitos fundamentais. Então, há uma previsibilidade. E previsibilidade, quando a gente fala em um estudo estratégico, galera, é muito importante para que a gente não fique derrapando em conteúdos que não têm tanta incidência na prova. E o CESP é mais fácil a gente medir essa incidência, tá bom? Então, boa banca. O único cuidado é lembrar: uma errada anula uma certa. Então, ao longo, né, da preparação de vocês, precisa ir testando o deixar em branco. E é isso mesmo, é testar. Não existe uma regra geral de quantas questões devem deixar ou se tem que fazer todas. Isso é teste, pessoal. E por que é teste? Porque vai muito da preparação de cada um de vocês. Então, quando começarmos os simulados lá na frente, eu vou retornar com vocês explicando em um vídeo o seguinte: ao realizar o simulado, você apontar a questão que, se tivesse valendo o concurso público, você deixaria em branco. Por quê? Você vai fazer todas as questões, normalmente, mas você colocar um Bzinho no canto, ó, Bzinho, essa aqui, se fosse na prova, eu deixaria em branco, para você depois analisar e fazer a contagem dos pontos. O que é melhor no seu caso? No seu caso, é melhor fazer todas, no seu caso, é melhor pular quantas. Então, pensando na banca CESP, é uma peculiaridade muito mais formal que a gente tem preocupado que necessariamente material, necessariamente de conteúdo. Tudo bem? Ótimo, acho que é isso. Se aparecer alguma coisa no chat, tá, pessoal? Eu volto lá. Acho que até agora tranquilo, ok? Continuando. Informações importantes, pensando aqui nos dois cargos. Primeiro, agente administrativo, que já está com o edital publicado, tá? Para quem vai fazer agente administrativo, prova objetiva, discursiva, data, 29/6. Então, a gente está falando aqui de uma realidade de 7 semanas até a data da prova. 72 vagas para Brasília, valor de inscrição R$ 90, termina agora dia 21, salário 7 mil, quase R$ 7.500. Agente de Polícia Federal. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês, galera da polícia aqui. Eu estava postando totalmente minhas fichas que esse estaria sendo publicado hoje. Vocês sabem que a notícia oficial é publicação do edital aqui, ó, dia 20 desse mês. E o cronograma, gente, eu nunca vi um cronograma ser seguido tão à risca como esse cronograma da Polícia Federal está sendo seguido. Então, acredito de fato que essa data ela vai ser certeira ou antecipem ainda. Ontem correu uma notícia de bastidor aqui pra gente. Não falo aqui pra gente, tô falando só do MP, tô falando, né, desse mundo de concurso público e dessas outras empresas que vocês sabem que eu trabalho também. Cara, surgiu uma conversa de corredor, de bastidor, que era para hoje. Tava todo mundo de prontidão hoje de madrugada esperando esse edital. A realidade é essa. Então, dia 20, eu tô colocando como data limite de publicação do edital para pensar na preparação de vocês. Se atrasar, cara,
Pô, bom, velho, vocês já estão dentro da consultoria. Se atrasar a publicação digital, que massa. Vocês estão dentro da consultoria, a gente vai seguindo, a gente tem mais tempo para estudar. Mas eu tô te dando esse alerta porque tem informação desse edital aí sair a qualquer momento mesmo, pessoal. Eu, particularmente, Thiago, eu tenho muito medo da sexta-feira e da segunda-feira. As bancas começaram com esse negócio de edital na sexta-feira, velho, que não sei pra que faz um negócio desse. Mas vamos lá, vamos esperar passar o final de semana aí. Data provável da prova, e acredito muito nisso aqui, por conta do cronograma que está sendo seguido, dia 27 de julho, tá? 27 de julho, a data já da prova. Cargo de agente, que é o que a gente está propondo aqui para vocês, são 630 vagas, é o cargo que sempre chama mais pessoas. Banca Sesc Sebrasp, salário aí, né, de quase 14 mil reais. Beleza. Informações gerais sobre os cargos. Agora, isso aqui, ó, conteúdo programático. Gente, conteúdo programático, para agente administrativo, conhecimentos básicos, conhecimentos específicos. Eu vou ter um momento só para falar isso aqui com vocês. Agente de polícia, aí o negócio o buraco é mais embaixo, tá? É dividido em blocos. Tem bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Aí a estratégia aqui já está montada, né, velho? Você sabe o que é mais importante para sua prova. Isso aqui, isso aqui. Você passa se você for bom nisso aqui. Esquece isso aqui para você, ó. Esquece, esquece. Sabe aquele polícia padrão? Esquece. Esquece inquérito, esquece prisão, esquece penal. Isso aí é segundo, isso é quinto plano, não é nem segundo plano. Essas 5 disciplinas aqui vai ser a diferença, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Vamos ao método. Pessoal, a Alcateia nasceu há 4 anos de uma percepção minha e do Vitor Falcão de como os alunos chegavam para a gente em sala de aula no presencial ou nos fóruns de dúvidas do online, e a gente constatava um estudo muito superficial na teoria, uma falta de engajamento dos alunos com o conteúdo. E quando fala engajamento com o conteúdo, você se envolver mais com o conteúdo e você personalizar esse conteúdo, que é a principal forma de aprendizagem, pessoal. Toda neuroaprendizagem, todas as técnicas de estudo, tudo que se aprende hoje em alta performance de estudo, vão ter várias correntes, mas existe, né, um entendimento neural entre todas as correntes que é justamente a necessidade da gente fazer input e output de informação. A informação chega, ela tem que ser processada, ela tem que ser personalizada e ela tem que sair de alguma forma. Esse procedimento ele é padrão para aprendizagem e para que ele aconteça precisa de envolvimento com o conteúdo. Envolvimento esse que começa com videoaulas, só que muita gente para aqui, né? Aquele estudo 100% passivo de videoaula. Cara, tem que aprender a descer aqui, ó. Pro PDF, leitura. A vida inteira a gente aprendeu lendo. Por que que a gente chega em concurso público e para de ler? Por que que a gente terceiriza tanto a aprendizagem a videoaulas? A gente precisa de um equilíbrio. Tem coisa, pessoal, que eu serei eternamente defensor de videoaula. Tanto é que você vê muita gente hoje abandonando geral e depois tendo que retornar. Um exemplo para mim muito legal é uma menina que recentemente foi aprovada com 25 anos para magistratura. Não sei se vocês acompanharam o caso dela. Cara, o caso dela é o feijão com arroz de concurso, que contraria, né? Principalmente quem não é professor e começa a trabalhar com concurso. Que é uma coisa que, tipo, cara, acontece muito nos últimos 3 anos, né? Eu tenho para mim o seguinte. Desde quando a gente fazia ensino médio, querendo passar no vestibular, seja um vestibular de direito, um vestibular de engenharia, um vestibular de medicina, quem era o cara que me levava a passar nesse vestibular não era o médico que saía lá do consultório dele e vinha dar aula para mim. Não era o engenheiro que saía da obra, saía da indústria e ia lá dar aula para mim. Não era o advogado, o juiz que saía lá do fórum e entrava em sala de aula para dar aula. É professor. É professor. Esse contato que a gente tem com vocês e com a aprendizagem nos dá o gabarito, né?
nos dá aí a aptidão de entender o funcionamento disso aqui. E reforço com vocês. A gente tem que ter cuidado com essas fórmulas mirabolantes que prometem tudo só com base em resumo, só com base em questões. Não é por aí, pessoal. Cada estudo, cada disciplina vai ter suas peculiaridades. E tem coisa que a videoaula será, sim, sempre necessária, principalmente quando a gente precisa de desenvolver um pensamento mais complexo, que seja mais linear. Agora, tem outras coisas que não dá, gente. A leitura, você consegue aprender o que é devido e ainda consegue gerir melhor o tempo, porque é mais rápido. Então, a gente vai dosando isso aqui ao longo da consultoria. Quando eu falo leitura de PDF, é um PDF que pode ser um resumo ou pode ser uma degravação de aula, com aspectos doutrinários, jurisprudenciais, mas também envolve isso aqui, ó, lei seca. Lei seca é muito importante, gente. Muito, muito importante. Bancas como o CESP, né, eles costumam fazer pequenas alterações na legislação e cobrar isso em forma de assertiva. Portanto, a gente vai inserir isso aqui para vocês, obviamente, não em forma de vadimeco. Vadimeco, toda vez que a gente testou na Alcatel, não funciona. A gente tem que fazer isso aqui separadamente dentro da sessão de estudo de vocês. Então, se a sessão de estudos é 8.112, a lei seca da 8.112 já tem que estar inserida ali, como uma regra de roteiro, e não esperar daqui um tempo você ir lá ativamente fazer isso, porque dificilmente vai fazer isso, tá? Então é penal. Tem o PDF, mas tem também a lei seca já acoplada na meta para que seja um passo do roteiro, e não algo separado, tá? Então, quando for necessário a lei seca, a gente já separa na meta para vocês. Tudo isso aqui é estudo teórico. Tudo estudo teórico. Estudo teórico passivo ainda. Isso aqui só vai se tornar algo ativo para aprendizagem a partir do momento em que a gente faz essa personalização de conteúdo, esse engajamento, esse envolvimento com o conteúdo. E aí, cara, é isso aqui, ó. Produção de material pessoal. É o que o Cocito, quem já teve aula com o Cocito aí, o Cocito fala assim, ó, montar seu caderninho. Entendeu? É montar seu caderninho, o caderninho que você tem de cada disciplina, cara. Isso é muito, muito importante. Aqui, obviamente, a gente vai entender que estamos em um momento que esse caderninho tem que ser feito com muito cuidado, porque senão a gente não termina o que é necessário até a data da prova. Então, o que que a gente pode adotar aqui para o caderninho? O que que é comum da gente escutar aí no mercado? Recapitulação, resumo, flashcards que nos últimos tempos as pessoas têm usado muito, tabelas, grifos, anotações, mapas mentais, tudo isso é uma forma de engajamento com o conteúdo. Tudo isso é forma de personalização com o conteúdo. Só que cada uma dessas técnicas vão ter ali suas peculiaridades. Algumas são extremamente efetivas, mas são muito lentas de produção. Então não adianta querer fazer tudo, a gente tem que fazer aquilo que é necessário no momento de preparação que a gente está. E no momento de preparação que a gente está, e aqui falo para os dois, é o momento de reta final já. A polícia nem publicou o edital, mas já é reta final. Portanto, em um momento de reta final, a gente tem que tomar cuidado com o resumo, a gente tem que priorizar o quê? Anotação simples, grifo, usar as paletinhas de cores lá que os recursos tecnológicos nos dão e também o papel nos dá. Isso já é uma forma de você tirar aquele modelo seco de conteúdo e trazer ele como algo mais personalizado. E isso faz total diferença na sua aprendizagem a nível de retenção e não só retenção. Vocês vão perceber que a nossa técnica de revisão aqui na Alcateia só funciona se você tiver feito isso. Porque a nossa técnica de revisão é uma revisitação ao PDF que você estudou ao longo da semana. E se essa revisitação for feita em um PDF virgem, significa que você praticamente vai ter que ler tudo novamente e você vai perder tempo. Se você personalizou, você vai direto naqueles pontos que você destacou como importante. Tudo bem? Ótimo. E o coração da Alcateia é questões, né, gente? Acho que tem muita gente que vai e volta aqui para a Alcateia justamente por conta dessa separação de questões que a gente faz para vocês, que é essa facilitação de uma coisa que realmente é complexa. A gente faz aqui do lado de cá, a gente sabe que é realmente difícil, porque todas as plataformas, todas elas, pessoal, vão ter falhas, que concursos, tech concursos, o Gran concurso, o Gran Questões, vão ter falhas
que são tecnológicas que impactam diretamente a forma que a gente filtra questões. E por isso é difícil. Tem questão que você vai lá pelo filtro e não vai encontrar. Tem cadernos que a gente faz para vocês que a gente tem que incluir de uma a uma, buscando o conteúdo no Google, do Google indo para o que concursos e selecionando, que dá um pouco mais de dificuldade. Matérias normalmente que são mais novidades em concurso público, infelizmente a gente não tem todo esse controle. Então a gente faz isso aqui para vocês e é a parte principal da preparação, porque além de te colocar no estudo mais prático, é a forma que a gente tem para aferir os seus resultados, para entender se você está evoluindo ou não ao longo da consultoria. Então, diante dessa análise aqui, costumo dizer que a gente tem que fugir dos dois extremos. A gente não pode estar aqui, olha, no estudo completamente passivo, né, o estudo Netflix, mas também tem que evitar isso aqui, ó. O Frankenstein, criar um monte de técnicas ao mesmo tempo e tentar aplicar ela. Não é bom para gestão de tempo. A gente tem que buscar esse equilíbrio aqui. E esse equilíbrio é muito pautado na criatividade, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né, e ao longo do estudo. Cada vez mais o estudo criativo ele é um estudo que retém mais. O estudo criativo é um estudo personalizado. Sobre essa ideia de concurseiro, né, Frankenstein, deixa eu falar outra coisa com vocês. Aqui é uma referência em relação à utilização de métodos, para vocês evitarem de ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Flashcard, resumo, não, galera, não há tempo para isso, senão vocês vão se enrolar na execução das metas. Só que também tem uma outra questão que a gente pode aproveitar aqui, essa referência de Frankenstein, que é o aluno que pega aula de diversos professores diferentes sobre o mesmo tema. Gente, isso é até legal quando a gente fala no chamado estudo imersivo, que é uma técnica muito boa de estudo quando a gente está numa preparação de longo prazo. Alguns de vocês, daqui a pouco, indo para as carreiras jurídicas, uma prova de delegado, uma prova, né, que exija mais tempo de preparação, o estudo imersivo ele é muito bom e combinar professores seria legal. Porém, não é o nosso caso. A gente está aqui falando de um estudo que é menor do que 6 meses. Tudo que é menor de 6 meses numa preparação, ela vai ser um estudo em ciclo. E para o estudo em ciclo, se você ficar alternando de professor em professor, você nunca vai terminar o conteúdo também. Sabe qual que é o outro problema disso? Que daí começa a insegurança da comparação. Você fica inseguro em relação ao que você está aprendendo por conta da comparação. Então, o que eu posso te orientar desde já? Aqui no MP, a gente seleciona os professores da casa com base nas matrizes que cada um vai gravando. Então, nós temos os nossos professores. Vão agradar 100% das pessoas? Não, ninguém agrada. O dia que eu descobri que nem o João Trindade agrada todo mundo em sala de aula, eu tirei um peso das minhas costas, entendeu? Se nem o João agrada todo mundo, cara, a gente tem que entender que é assim. Eu falo do João porque, como coordenador aqui do Alcateia, uma vez eu recebi uma reclamação de uma aluna Alcateia falando de mim. Ela nem sabia que era coordenadora. Tipo, lá quando o aluno entra e não faz nada. Aí um dia ela mandou uma reclamação falou assim: esse professor Thiago é igual o João Trindade, não suporta os dois. Então eu falei assim: caralho, isso foi uma reclamação, um elogio, me colocou no mesmo patamar. Então, entendam, pessoal. Eu não vou agradar todo mundo. Tem gente que gosta de dar direitos humanos contra a pessoa, ok. Congelar contra a pessoa, ok. O que eu te peço é o seguinte: a maioria das pessoas, a maioria de vocês aqui hoje, além de estar aqui com a gente no MP, a gente sabe a realidade do concurseiro. Você tem acesso a outras matrizes de conteúdo, tem acesso ao GRAM, tem acesso à estratégia, tem acesso à direção. Isso é uma realidade hoje para quem está estudando para concurso público. Então, se em algum momento dessa preparação você optar em fazer determinada disciplina com um professor de outra empresa, não tem problema nenhum. Faço isso de coração mesmo, não tem problema nenhum. A maioria desses caras são meus amigos, gosto muito deles, são bons profissionais. A grande questão é a seguinte, que para eu poder saber se você está evoluindo com esse outro curso, o que você precisa saber fazer? Sempre as questões que eu proponho, tá? Então pode ir lá pegar direitos humanos com o professor, conjugal com o professor, mas volte sempre para casa, tá? Volte aqui para casa e deixe os resultados das questões, porque vai ser bom para o Thiago, que eu vou conseguir verificar se está evoluindo mesmo, e bom para você mesmo, porque quando você jogar no site, quando jogar aqui no nosso site de acompanhamento, que é a Mentorize,
e vê que o seu resultado está abaixo dos seus colegas que fizeram ali o curso com MP, opa, vai acender um alerta. Agora, se ficou ok e se ficou acima, massa, então você está fazendo e está te dando já o sinal automaticamente que está tudo ok, que está tudo bem, tá bom? Então, ótimo. Sessão de estudo ou ciclo diário de estudo, pessoal. Eu gosto de chamar isso aqui mais sessão de estudo, é um termo, inclusive, mais técnico do que ciclo. Uma sessão de estudo é quando você separa determinado conteúdo e você conclui ele na teoria, na personalização e nas questões. Isso é uma sessão completa de estudo. E uma sessão completa de estudo, dentro do método Carteia, seria o VPQ, que é videoaula, PDF e questões. Nem todas as sessões de estudo serão assim. Pode ter que ter uma sessão de estudo que seja apenas PDF e questões. Isso é normal. Ou até mesmo uma sessão de estudo que seja apenas questões. Porém, pessoal, 99% delas precisam ser encerradas com questões. É raro a gente ter alguma meta, alguma sessão de estudo com vocês que não tenha ao final questões. Aí são situações muito raras de conteúdo que nunca foram cobrados em prova e a gente não tem nem questão autoral para passar para vocês. Tá? E por que a gente evita isso? Porque daí não tem como eu saber se você absorveu o conteúdo. É impossível, Thiago, saber se pela videoaula, pelo PDF, só você conseguiu entender aquilo que foi proposto. Então, por isso, a gente faz esse sequenciamento. Essa sessão de estudo não significa que tem que ser exatamente concluída em um dia. Isso é importante a gente falar. Uma sessão de estudo, ela pode demorar um dia, 2 dias, em casos raros, até 3 dias. Depende da carga horária proposta para vocês. Aí você pode perguntar, professor, mas não é melhor então dividir isso? Não, não. Porque você tem que ter o controle do conteúdo. Se eu comecei com vocês atos administrativos, eu tenho que terminar atos administrativos. Eu não posso dar um espaçamento entre o momento em que você termina a videoaula PDF e vai fazer questões. As questões aqui no método, pessoal, elas são feitas exatamente após a conclusão. Aí você pode também questionar, professor, mas daí o resultado não vai ser alto? Eu não estou preocupado com o resultado. É claro que esse resultado que a gente tem aqui, após fazer as questões, ele é mais alto do que aquele que potencialmente a gente vai alcançar nas provas. É porque ao fazer as questões, logo que você concluir a meta em videoaula e PDF, eu vou te dar, primeiro, confiança. Como assim confiança? Confiança de que tudo que você estudou está ali. Mesmo que tenha uma questão que não esteja no PDF, isso pode acontecer, que não esteja também na videoaula, isso pode acontecer, mas eu passei ela ali para você e você já fez o contato com o comentário e já amarrou aquilo ali imediatamente. Então, te dou segurança porque você vai ver que bateu com o que você estudou. Te dou também uma sensação de saciedade de conteúdo. O que é isso? É você entender que todo conteúdo, em algum momento, ele vai começar a repetir as questões. Pô, mas tá cobrando a mesma coisa. Tá falando, por exemplo, que delegado não pode arquivar inquérito. Pô, é isso, tá repetindo toda hora. Tá. E isso é uma sensação boa, porque você cercou o conteúdo e agora ele só fica repetindo. Essa sensação, ela é necessária. Outro ponto de fazer isso imediatamente. A gente tem que considerar que essas questões, elas não são só para ferir resultado, elas são sim também um contato teórico com o conteúdo. Por isso que o VPQ, nenhum deles é autossuficiente. A videoaula não vai ser autossuficiente, o PDF não vai ser autossuficiente e as questões também não. Cada item do método, isoladamente, eles vão contribuir para esse todo que a gente chama de método Alcateia. Essas sessões diárias de estudo, elas podem ocorrer de algumas formas inclusive que já testamos aqui no Cateia. Nós começamos, alguns de vocês estavam com a gente lá quando tudo isso era mato aqui, né? Lá atrás, em 2021. Alguns de vocês já estavam com a gente. Graças a Deus foram aprovados ao longo desse caminho, estão aqui de volta. A gente utilizou metas diárias. É bom? Mas tem algumas falhas assim que pode levar à preparação. O acúmulo, isso vai gerando uma ansiedade muito grande. E esse controle do conteúdo que eu falo para vocês. Às vezes, a gente tinha que encerrar um conteúdo no meio e não conseguia fazer as questões na mesma sessão de estudo. E isso atrapalhava essa dinâmica, esse fluxo que eu quero dar para vocês. Aí optamos também
em 2 turmas uma vez em fazer metas semanais. Para mim foi a pior. A pior porque metas semanais retira o engajamento de vocês. Porque quando pega uma meta no domingo, sabendo o que vai fazer ao longo da semana, tem gente que já vai lá e risca. Ah, mas isso aqui eu não vou fazer. Então, estatística não vou estudar nem a pau, já risca. Então vai diminuindo o engajamento com o conteúdo. O que a gente identificou através dos dados, tá, pessoal? Como mais efetivo é a gente distribuir 3 sessões de estudo por semana. A gente faz hoje envio das metas da seguinte forma: a gente manda a meta na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. E o sábado, na primeira etapa da consultoria, na primeira fase, é o momento de revisão de conteúdo. Então percebam, quando a gente divide em 3 sessões, significa o seguinte: meta segunda, terça livre, entre aspas. Porque livre é livre de chegar algo novo para você. Não quer dizer que você vai estar descansando, entendeu? Afinal, a prova está ali. É livre porque você vai estar executando parte do conteúdo da meta anterior. Essas metas, a gente vai falar um pouco hoje de carga horária, mas normalmente elas vão variar, né, entre 8 e 10 horas por dia? Não, 8, 10 horas por sessão de estudo. Então, se cada sessão de estudo compõe 2 dias, o que você tem aqui de média? 3 horas e meia, desculpa, 3 horas e meia até 5 horas é o mais ou menos ali o que a gente tem. Isso porque, repito, a gente está falando de uma situação de reta final, então eu preciso pressionar vocês um pouquinho mais, tá? Se a gente considera isso aqui, entenda que a gente vai chegar ao final de uma semana com mais ou menos entre 25 horas a 30 horas de estudo, que é bem razoável, pessoal, bem razoável. Bem razoável mesmo. A gente tá falando aqui do amigo do seu primo lá que estuda 8 horas líquidas por dia. Não é essa a realidade, entendeu? Vai tentar fazer isso pra você ver. Você tá morto no dia. Aí você atrasa 3, porque fez 8. Então tem que ter um equilíbrio. E para a gente alcançar o que a gente quer aqui no planejamento, a gente tem que fazer isso aqui semanalmente. Então não estou preocupado com a sua resposta diária à consultoria. Me preocupa mais a sua resposta semanal. Como assim? Porque pode ser que na sua realidade, a gente já teve aluno aqui de todo jeito. Aluno, por exemplo, que trabalha em escala. Trabalha aí 24, 48, 24, 72, que é impossível seguir isso aqui. Mas o que ele fazia? A semana ele não deixava virar. Pegava ali os dias que ele tinha de folga ou final de semana e concluía ali a carga horária da semana. Você pode fazer isso também. Se responder diariamente as metas, excelente. Não conseguiu, saiba que você tem um limite em cada semana. Você não passa de uma semana para outra devendo conteúdo, para não deixar acumular e não virar uma bola de neve, tá bom? Essa distribuição, portanto, das metas no começo da consultoria vão ser feitas dessa forma: segunda, quarta e sexta, sábado, revisão. Acontece que para o final da consultoria, a gente para com essas revisões semanais e usa também o sábado para estudo, tá? Porque a gente começa com metas mais pesadas na sexta-feira. Eu falo assim, professor, mas daí eu vou parar de revisar? Não, é porque daí vai entrar simulado temático para vocês, para ajudar com o conteúdo estudado. O simulado temático é um simulado isolado em relação a uma disciplina que a gente concluiu. Então vai estar sempre revisando, tá? Nessa linha que eu estava comentando com vocês, lembra isso aqui, ó. O VPQ, que é o vídeo aula, PDF, questões, é um estudo integrado e não isolado, para reforçar com vocês essa ideia de que há um complemento de uma coisa em relação à outra. Então, haverá sim situações de uma possível questão que não está no PDF e não está na videoaula. Pode ser uma situação de erro nosso, que, cara, vai acontecer, isso é normal, a gente está falando aqui de uma coisa feita pelo homem. Por exemplo, uma questão que está completamente fora do conteúdo. É uma questão de responsabilidade civil que caiu numa meta de ato administrativo. Daí é um erro e que a gente corrige imediatamente quando vocês passam para a gente. Mas outra situação pode ser uma questão sobre ato administrativo que não foi abordada ali. E, cara, sabe o que a gente tem que ficar? Pô, feliz, porque ninguém gravou aquilo ainda, ninguém escreveu aquele negócio ainda, é uma novidade em concurso e está ali na questão. Para quê? Para que eu tenha contato teórico com ela e busque nos comentários das questões a solução teórica necessária para eu aprimorar o meu material didático, tá?
Então, lembre-se, tudo aqui é complemento, tá? O que está escrito aqui, eu já expliquei para vocês, mas só para formalizar, porque isso aqui eu entendo que é uma parte muito importante da consultoria. Olha só, nenhum dos três elementos é autossuficiente isoladamente. Significa que as questões não servem apenas para testar o conteúdo assistido ou lido, mas funcionam como uma etapa ativa da aprendizagem, que amplia o contato com o conteúdo teórico por meio de comentário e resoluções, que eu vou explicar para vocês no que concursos. Outro ponto, nem todas as questões estarão necessariamente abordadas de forma explícita nas videoaulas e no PDF, por isso encarar a questão como uma etapa a mais, ok? Isso é muito, muito importante mesmo, pessoal. Fluxograma, vamos lá. Quando eu falo fluxograma da consultoria, é para você ter uma visão, né, bem cientista mesmo, uma visão sistêmica de como a gente vai mudando aqui a consultoria ao longo do tempo. Nessa primeira fase que a gente está começando agora, você vê que é uma fase muito voltada a um estudo mais teórico. O método vai estar muito claro na sua cabeça, o VPQ. Nesse estudo teórico, você vai fazer aquela personalização no material, só com grifos, apontamentos, bem simples mesmo. As questões do que concursos, o ciclo de revisão semanal no sábado e a lei seca no próprio PDF. Isso vai perdurar por um tempo até a gente começar a redação. A professora Denise vem, faz uma reunião com vocês e os simulados temáticos, que são simulados isolados de disciplinas já concluídas, tá? Esses simulados temáticos eles são mais uma forma de revisão de conteúdo. Na fase 3, a gente dá uma acelerada com vocês nas metas de redação e acrescenta simulado geral, simulado completo, tá? Simulado completo, portanto, gente, vai ter um momento específico na consultoria. E já posso adiantar para vocês, né? Para a turma de PF administrativo, segunda semana do mês de junho. Para a galera de polícia, primeira semana de julho, para dar tempo da gente realizar aí, né, a quantidade necessária de simulados que a gente propõe para vocês. Sendo que, tá? Sendo que a gente evita passar simulado antes, cara, porque não faz muito sentido você fazer simulado sem você nem ter estudado o conteúdo ainda, entendeu? Você pode se frustrar, o seu resultado não pode ser aquele ao qual você de fato pretendia. Então tem que ter um cuidado para as coisas acontecerem no momento certo. Da mesma forma que a gente tem um sequenciamento do conteúdo para que ele faça sentido na sua cabeça, também existe um sequenciamento da consultoria. As fases vão sendo, né, seguidas e respeitadas ao longo do tempo. Só para encerrar aqui, Tiagão, já te passo. A fase 4, normalmente é a última semana de prova, onde a gente deixa de trabalhar conteúdo teórico com vocês e vai para as revisões. A gente tem um material que a gente utiliza, que é um material de dicas, onde a gente cria uma série de dicas objetivas, e quando é do CESP eu gosto ainda mais de fazer, porque vocês entenderem como são essas dicas. A gente pega questões que são verdadeiras do CESP, são questões que têm o gabarito como correto, e usa como conceito para vocês. Então, o que você está lendo ali em forma de dica, na verdade, são questões do CESP que você está lendo e pegando os conceitos utilizados para a banca. Então, é muito, muito, muito efetivo esse material, principalmente para CESP e Sebrasp. Aí esse material entra para vocês, junto com as questões, que é o que a gente chama de revisão acelerada. E também as reuniões de conteúdo com os professores, que é muito importante para essa etapa final, por quê? Galera, vocês sabem, quem está aqui mexendo no concurso, nas 2 últimas semanas, para a gente que trabalha lá de cá, cara, a gente não tem agenda para nada. A gente não tem agenda para nossa família, imagina a agenda para trabalho que não foi acordado antes. Como no MP a gente consegue, né, controlar melhor essa agenda dos professores parceiros, cara, eu já fecho com eles agora essa entrada lá na última semana. Então vocês têm acesso a um professor que, em tese, é muito difícil lá na última semana. Tudo bem? A gente faz isso. Eu escolho mais ou menos 3 professores das disciplinas que a gente entender que foram mais sensíveis ao longo da preparação e traz aqui para esse momento final. Beleza? Tiagão, se você tiver aí ainda, cara, só abre o microfone, tá? Ok, ciclo diário, fluxograma. Agora, fluxograma de metas. Pessoal,
Como vai funcionar isso aqui? O que você já tem acesso no momento que você contratou o MP? As videoaulas. Você já tem acesso lá ao curso. Os materiais em PDF você também terá acesso, mas não é um acesso de ir lá na prateleira, né, e fazer um download. Não é assim. A gente já separa nas metas, tá? Então, em relação aos PDFs de conteúdo, eles estarão disponíveis para vocês junto da meta de estudo. Eu vou te mostrar, a gente anexa no material e você já vai ter ele separadinho, recortado, justamente com o conteúdo que você está estudando. Todo esse material a gente transforma em um roteiro para você, onde você vai seguir a ordem, que é a ordem padrão. Assista a videoaula tal, acompanhe com o PDF X e ao final faça questões. É o método VPQ na prática. As questões nós utilizamos, tá, pessoal? O que concursos como plataforma. Professor, tem como usar outro? Não. Razão. Gente, a gente cria esse caderno e constrói um link para isso. Então, para o link funcionar das questões selecionadas, tem que estar no site do Que Concursos. Tem gente que tem Tech, tem gente que tem Gran. Cada uma dessas plataformas vão ter seus pontos positivos e pontos negativos. Vamos lá? Ponto positivo do Que Concursos. É o mais antigo, é o mais popular, quando eu falo popular, de preço mesmo, e também, por ser o mais antigo, é o que tem o maior banco de dados de questões e, principalmente, banco de dados de comentários, que é o que importa para o Thiago. Comentário validado, porque tem muito usuário, então valida e os comentários acabam sendo melhores desse ponto de vista de estar adequado à realidade. Tudo bem? Ponto negativo. Ponto negativo é principalmente para a gente do lado de cá. Ele é o mais difícil de produzir os cadernos, esses links. Ele dá muito trabalho porque o filtro não é legal. Tec Concursos, muito bom na produção de cadernos. É o mais tecnológico de todos, sem dúvida nenhuma. Ponto negativo, é o mais caro e não tem ainda o banco de dados de comentários que o que concurso tem. Ok? Gran Questões, ponto positivo, é gratuito. Muito bom porque é gratuito. Porém, não tem ainda muitos comentários e vários comentários ainda são feitos por inteligência artificial. Então, a gente sabe que às vezes a IA dá uma viajada lá. Então, não tem tanta segurança como o que concurso, por conta dessa validação humana que acontece. Se for o caso de um de vocês de não ter o plano, galera, é o plano mais simples, mais simples. Tem época que ele fica R$ 9,90 por mês, tá? Não é nada além disso. Você não precisa de nenhum plano Master, Ultra lá no que concurso, não. É o simples só para você ir lá fazer a questão, pegar o gabarito e só. Fundamento das metas. Isso aqui é o campo mais teórico do que a gente utiliza aqui para o método funcionar e para que a gente possa estabelecer o roteiro. Todo o roteiro que a gente monta para você, dessa estratégia que eu falo, de escolher disciplina que entra, disciplina que só vai em PDF, disciplina que sai porque a gente não entende relevante, a gente olha para a importância do conteúdo da prova, a incidência de questões. O que é importância e incidência? Importância é porque é algo que vai me ajudar a entender algo mais complexo. Então é importante. Incidência é a quantidade de questões daquele tema dentro de concurso público e distribuição das questões. Gente, isso aqui é muito importante. Quer ver? Principalmente para a galera de polícia. Distribuição de questões. Sabe quantas questões vão cair de penal e processo? 3. E eu não estou falando 3 de penal e 3 de processo. Se manter a realidade do último concurso, que é o que a gente está apostando, serão 3 questões de penal, juntamente com o processo penal. Juntamente, pessoal. Então, sei lá, cai o quê? Cai uma questão de teoria geral, uma questão de crime em espécie e uma questão de prisão. Aí você vai ter que estudar 60 horas de videoaula para responder essas 3 questões? Vai nada, eu não vou deixar vocês fazer essa loucura. Não vou. Eu tenho que pensar na distribuição das questões para ver o tempo que eu vou me dedicar a cada disciplina. Isso é muito, muito importante. Fundamento das revisões. Espaçamento, né, dar o tempo necessário para começar aquela curva de esquecimento acontecer e depois a gente retornar com uma recuperação ativa de conteúdo. Além disso, o que eu gosto de colocar nos roteiros das metas para que vocês entendam o que esteja acontecendo. Toda vez que tem uma novidade, uma meta diferente, uma ferramenta diferente, eu gosto de colocar uma explicação para que você tenha esse entendimento sobre metacognição. Para você entender que aquilo está sendo feito porque a aprendizagem tem essa finalidade. Então, muitas das técnicas que a gente coloca para vocês vai ter lá um momento onde a gente explica o que é e para que ela serve, tá?
Mentorize. Antes de ir para Mentorize, deixa eu mostrar um ponto prático aqui do nosso dia a dia. Já começa amanhã, inclusive. Estamos hoje aqui, ó, quarta-feira, nossa reunião inicial. E amanhã, quinta e na sexta-feira, vocês serão submetidos a um diagnóstico de aprendizagem. Toda a Alcateia, a gente começa por isso, porque é muito importante eu entender o seu repertório de conteúdo, entender como que você chegou até aqui, qual foi sua base de estudo, e assim a gente conseguir projetar melhor os próximos passos. Vou te mostrar aqui o que é um diagnóstico na prática. Na prática, pessoal, ó, vou pegar um exemplo aqui de uma turma que está em andamento, da PMDF. Isso aqui é um diagnóstico. É o primeiro documento que vai chegar para vocês nessa madrugada, onde eu coloco aqui a carga horária, explico a técnica, lembra da metacognição? Falei para vocês que é importante saber, em alguns momentos, o porquê que você está fazendo aquilo, explico, e separo aqui as disciplinas para você responder. Sim, é responder. Responder como se estivesse fazendo uma prova. Vai ter aqui uma série de questões sobre os temas da sua prova, onde você vai sentar e executar o que for proposto para vocês. Depois que você terminar esse diagnóstico, eu vou conseguir ter acesso a esses dados e saber, por exemplo, a realidade de cada um de vocês. Imagina que olhe lá a Caroline. A Caroline, em constitucional, ela tem 70% de rendimento. A Caroline administrativa, 80%. A Caroline em RLM, 60%. Então, essa variação, ela me ajuda muito a entender a realidade de cada um de vocês de maneira objetiva. Porque é diferente de eu perguntar. Fala assim, Carol, qual que é a disciplina que você acha que você é melhor? Ela vai falar disciplina A, disciplina B. Mas sabe, vocês entendem que tem muito um achismo nisso aqui, que é muito mais voltado ao gostar da disciplina do que necessariamente ser boa na disciplina? Tem disciplina que a gente odeia, e pode ser que a gente tenha bons resultados. Tem disciplina que a gente ama, chega na prova, é um desastre. Então eu preciso de um critério objetivo, que é esse diagnóstico aqui, somado a um critério subjetivo, porque vocês vão me contar essas historinhas sim. Eu vou submetê-los a uma anamnese de estudos, mas eu preciso dos dois critérios para poder entender melhor a realidade, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Amanhã chega série de questões para vocês, obviamente, julgar certo e errado, isso aqui é só um exemplo, onde você vai fazer, né, uma série de questões de cada disciplina. Não pesei muito no diagnóstico, tá? Porque eu quero que vocês organizem a vida também nesses próximos 2 dias, para a semana que vem ser mais pesado. Vai ser mais ou menos 60 questões cada diagnóstico, 60 na quinta, 60 na sexta, dividindo aí em conteúdo básico e conteúdo específico para cada uma das turmas. No sábado, ocorre essa anamnese, que é um relatório que eu envio para vocês um link, onde você vai responder quanto tempo você estuda, sua área de formação e sua idade, quais concursos você já fez, já teve contato com Banca CESP, já foi aprovado em algum concurso. Todas essas informações são necessárias porque me ajuda a te conhecer melhor, também minha equipe a te conhecer melhor, para que quando você solicitar um atendimento lá no suporte, esse atendimento seja mais rápido, mais objetivo. Porque se chegar um pedido da Ludmilla, por exemplo, Thiago, eu estou querendo discutir um negócio aqui contigo, quero tomar uma decisão, o que eu pulo, que concurso eu faço. Às vezes eu oriento muito vocês nisso também, né? Tá fazendo uma consultoria comigo e fala assim, ó, já pensa depois a fazer esse concurso que você vai aproveitar isso. Então, precisou esse tipo de discussão, cara, antes de ir diretamente ali com você, eu dou uma lida no seu relatório. Fala assim, ó, peraí, vou dar uma olhada no relatório do Matheus Matos aqui, ok, aí eu consigo atender melhor e mais rápido também para a gente dar fluxo nisso. Então, por isso que essa anamnese, ela é importante, a gente vai fazer ela no sábado. Domingão, você descansa para começar aqui o batente na segunda-feira. A meta 1, lembra, carga horária em média de 8 a 10 horas. Só que você tem dia 1 e 2 para concluir. E assim a gente vai seguindo, pessoal. Porque daí você vai perceber que Alcateia é repetição. Entendeu o método? Você vai replicar ele todo dia. Vou precisar da sua disciplina, do seu comprometimento de estar ali todo dia, com a bunda na cadeira, executando, 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 tá? Tanto que eu costumo dizer que essa semana aqui, ó, que é a semana de adaptação de rotina, ela é a semana mais importante da sua preparação. Mais importante, pessoal. Não é a última semana que é mais importante.
A última semana ela é importante porque a gente está lá no alvoroço da ansiedade do concurso e estuda pra caramba, dá até gás de estudar. Mas não é a mais importante. A mais importante é essa aqui, é a primeira semana. É segunda-feira até chegar no próximo domingo. Porque se você concluir o método da forma proposta na primeira semana, na segunda, gente, só vai repetir. Você vai pegar o fluxo. Agora, se na primeira semana já começa a vacilar, tipo, já começa a atrasar, aí vai ficando pesado. Então, invista toda o seu tempo, a sua energia na primeira semana para que ela seja perfeita, tá? Porque assim a tendência é que as demais sigam o mesmo caminho. Diagnóstico de aprendizagem mostrei para vocês. Então é o que a gente vai fazer aqui na quinta e na sexta. E o que que muda, professor, em relação à meta propriamente dita? O que que ele tem de diferente? Vou te mostrar aqui. A diferença é porque a meta, eu te dou um roteiro do que fazer. Vamos lá, pegar um aqui de uma turma em andamento. Isso aqui é uma meta de estudo propriamente dita, né? Que a gente vai começar aí a partir da segunda-feira, depois dos diagnósticos. Também, ó, te dou a carga horária, a disciplina, os assuntos que vocês vão estudar e o roteiro. O roteiro passa, ó, as videoaulas do professor X, já indico o módulo e o número da aula para você. Passo 2, acompanhamento com o PDF e você fazendo suas anotações. E o passo 3, caderno de questões. Esse caderno de questão, ele já está aqui, ó. Tá vendo aqui o hiperlink, quando eu passo o mouse? Então, esse hiperlink aqui, quando eu clico nele, ele vai, ó, automaticamente aqui para o que concursos. E automaticamente para o caderno que a gente criou para vocês. Então, vai aparecer lá, ó, PF administrativo, PF polícia, assunto tal, meta tal, e você vai fazer aqui as questões que já estão filtradas, já estão separadas para vocês. Para que isso aqui funcione adequadamente, pessoal, esse hiperlink, você tem que estar no mesmo navegador que você está lendo o PDF. Porque, olha, eu estou no Chrome aqui, né? Então, eu estou lendo o PDF no Chrome e quando eu clico, ele abre o Chrome. E se eu estou logado no QConcurso, vai funcionar normalmente. Então, pode ter um problema de configuração do seu computador. De você estar lendo o PDF no Google Chrome e aplicar aqui, ele abre, por exemplo, no Internet Explorer, no Edge da vida, no Mozilla da vida, aí vai dar problema. Tem que estar no mesmo navegador, tudo bem? E se tiver logado, vai funcionar certinho. Você vai clicar aqui e vai automaticamente para o caderninho, tá bom? A gente testa isso aqui certinho antes de passar para vocês. Um erro ou outro pode acontecer? Pode. Mas é difícil porque a gente tem no mínimo 3 pessoas que vão dar uma filtrada nisso aqui. Ao fazer as questões, que é o fechamento da sua sessão de estudo, não quero que fique aqui, ó, só buscando o gabarito, certo ou errado. Independentemente de você ter acertado a questão ou errado a questão, obrigatoriamente você vai fazer isso aqui, ó. Abrir os comentários das questões, ordenar por mais curtidos e ler o comentário. Você já percebeu que eu falei do que concursos. Como é a plataforma mais popular, olha aqui. Olha o tanto de like. Olha o tanto de validação que eu tenho naquele comentário. Entenderam? É essa a razão. Validação. E você vai fazer isso em relação a todas as questões. Terminou o caderno aqui de questões? Esse aqui tem 40 questões. Você vai anotar. Ó, fiz 40 questões, acertei 27, acertei 32, acertei 33. Porque é esse o dado que me importa. Eu vou saber se você está cumprindo as metas a partir do momento em que você guardar esses dados de conclusão e registrar. Fiz lá a meta 1, acertei tantas questões das que eu fiz, você vai guardar isso aqui. Mas vai guardar no papel? Não, porque daí não funcionaria, né? Imagina você tendo que me mandar papel todo dia da sua rotina. A gente tem uma plataforma para isso. E essa é a plataforma Mentorize, tá? Essa é uma plataforma de criação nossa aqui da Alcateia, uma plataforma que foi feita justamente para adaptar o método, tá? Tiagão, pode falar. Pode tocar? Essa plataforma, pessoal, ela inclusive está indo agora para uma. A gente está aperfeiçoando ela. Talvez a gente consiga colocar a versão 2, inclusive, no finalzinho da turma de vocês.
onde os simulados serão feitos diretamente nela, diagnóstico diretamente nela, então a gente está aprimorando isso. Hoje, como que a gente utiliza essa mentorize? Deixa eu mostrar aqui. Mentorize. Primeiro eu vou te mostrar a visão do mentor, visão do Tiago aqui. O que que eu tenho de informação através dessa plataforma para poder te acompanhar? Eu tenho aqui todas as turmas, né, Alcateia. Vou selecionar uma aqui que está em andamento. Deixa eu ver. STN. Aqui eu sei da realidade de cada um dos alunos. Eu tenho ranqueamento de todos vocês, tá? Eu sei quem é meu top 1, quem é meu top 2, as melhores disciplinas da turma, pior disciplina da turma, o desempenho médio dos alunos e o aluno paradigma, que para mim é o ideal. É o cara que tem que estar acima daquilo ali. Tem o ranking de engajamento, tem as disciplinas ranqueadas também para saber qual que é a disciplina que tem mais notas, qual que é a que a turma está pior, porque esses dados vão me chamar atenção para poder fazer algum tipo de ação corretiva. Pô, tá ruim aqui em português, então tem que chamar uma professora para fazer uma aula a mais com vocês de conteúdo. Então, isso me dá, né, uma série de informações, não só por disciplina, mas se eu quiser saber por assunto, também consigo aqui. Consigo separar aqui a parte relacionada a uma disciplina, pegar cada assunto que a compõe e assim conseguir, né, fazer uma verificação que seja mais complexa. Tá até com bug agora aqui que a gente tem que passar para TI, porque tem 4 assuntos aqui que tá sem nome. Tá dando um bug lá. Mas percebam aqui, ó, direitos políticos, partidos políticos, nacionalidade. Com isso aqui, eu vejo a realidade de todos e vou acompanhando. Pedi o atendimento, vou atender ali o Thiago, por exemplo. Vou entrar lá no perfil do Thiago, e aqui eu tenho os dados específicos dele, de ranqueamento, engajamento, horas de estudo, questões realizadas, enfim. Eu vejo a realidade de vocês por aqui. E construo também todas as metas através disso aqui. No caso de vocês, como é a visão? Você vai ter acesso a isso aqui, ó. Esse é o painel do aluno. Tem seu desempenho, tem seu engajamento, tem questões, tem hora de estudo, tem aqui para sinalizar as metas que estão em atraso, tá? E da mesma forma você consegue ver um ranking total das suas disciplinas e também um ranking por assunto. Você seleciona a disciplina e vai aparecer aqui. O bug é só no meu, o dos alunos está normal. Né, do aluno está normal. Olha só. Então você tem isso aqui. E por que, né, e por que isso aqui é importante para vocês? Porque isso aqui vai guiar as nossas revisões. Você não vai ficar esperando, né, uma revisão específica de constitucional para corrigir aqui a sua falha, tá vendo? Ó, constitucional 79%, tá vermelho. Mas tem que revisar constitucional inteiro? Não. Porque quando você abre aqui o direito constitucional, você vai perceber que não é totalmente na disciplina. Não, nesse caso aqui é um aluno que está, de fato, em tudo. Vou pegar a legislação administrativa, tentando revisar tudo. Legislação administrativa, perceba, está aqui em amarelo, então já é uma tensão. Então ele tem disciplinas que está tudo certo, mas olha só, as que estão em vermelho, pessoal, é um sinal imediato de você revisar e aumentar essa nota. Então, sempre buscando verde ou, no máximo, amarelo na sua plataforma. Porque o que significa esse verde e amarelo? Significa isso aqui, ó. Realidade Alcateia, a gente tem média de aprovação em cada turma, que é variável. Chega a 15, 20, já teve realidade de um concurso de PM 55% aprovado, da mesma forma teve realidades menores do que isso, mas uma média razoável, é a aprovação entre 15 e 20% dos nossos alunos. Então, se eu pego uma realidade de uma turma de 100 alunos, que eu vou programar a minha plataforma? Para que ele pegue aqui o 15º colocado, porque eu, Thiago, tô apostando que o 15º colocado é o que vai passar com a barriga raspando na última vaga. Sabe aquele que passa raspada a barriga? Então, ele para mim é uma referência. Referência para quê? Para todos vocês que estão aqui, ó. Você tem que estar na frente desse cara. Você tem que estar com a nota igual a dele ou na frente dele. É isso
que a Mentorize vai apontar para vocês ao longo de toda a consultoria. Se está verde, o que significa? Nota igual ou superior ao paradigma. Se está amarelo, sua nota está um pouquinho abaixo da dele. Se está em vermelho, você está distante. E se você está distante, você tem que dar um jeito de revisar logo para colocar sua nota aqui. É esse o padrão do método, vocês entenderam? O paradigma é um referencial a ser seguido. Porque o que mais me doía quando eu começava a fazer, quando eu comecei a estudar e depois comecei a dar aula, depois comecei a trabalhar com consultoria, era aquela regra do 85%. Você perguntava para alguém assim, ó, eu tenho que acertar quantas questões para estar bem? Ah, 85% tá bom. Cara, 85% tá bom? Não necessariamente, não necessariamente mesmo. Eu vou te mostrar aqui uma realidade. Quer ver? Se eu entro, por exemplo, em direito constitucional, eu tenho uma realidade nas turmas da Alcateia de que a parte de princípios fundamentais, lembra disso? Artigo 1º ao 4º? Artigo 1º ao 4º, princípios fundamentais, subsidiva plu, fundamentos, poderes. Aquele conteúdo, o paradigma que a gente tem aqui é 97%. 97%. Então, 85% não tá bom porcaria nenhuma. Se eu te passo uma lista de 50 questões, você pode errar no máximo 2 de princípios fundamentais. Porque é um assunto muito fácil, o seu concorrente vai acertar isso. Só que outros assuntos não seguem a mesma lógica. Se eu pego, por exemplo, no constitucional mesmo, processo legislativo, é difícil. Às vezes o paradigma não vai chegar aos 85, às vezes 82. Galera de polícia, estatística. Cara, se você fizer 85% de estatística em rendimento, você é um gênio. Você é um gênio. Você está desperdiçando seu talento estudando para concurso. Tinha que ir para a NASA. Entendeu? Quando eu olho o paradigma, ele me dá referência de 62, 63, para disciplinas como estatística. Então, tá vendo? Aqui eu consigo um critério que é mais próximo à realidade para poder orientar vocês, tanto na necessidade de ir além, de estudar mais, para sair dos 80 e entrar na casa de 90, como também para te acalmar. Falar assim, pô, Thiago, tá tranquilo, cara. Você tá fazendo 60% em estatística? Ok. Essa é a realidade dessa disciplina, para você não ficar se martirizando. Ah, eu não sei nada de estatística porque eu não saio da casa dos 60. Cara, que bom que tá na casa dos 60. Cada disciplina tem uma realidade, cada assunto tem uma realidade e a gente vai conseguir, através da mentorize, identificar isso. Beleza? Essa é a plataforma, portanto, que a gente vai usar para acompanhar vocês. Agora, lembra que tudo começa amanhã? E como começa amanhã? Começa primeiro com o cadastro. Alguns de vocês que já foram alunos, já tem cadastro na mentorias, não precisa preocupar. A gente vai lá e já vai puxar vocês para dentro da turma, tá? Só precisa mandar um oi lá no suporte. Agora, quem está chegando aí, é aluno novo, você vai ter que entrar aqui na Mentorize e fazer seu cadastro. O link vai ficar disponível logo após aqui a reunião. Quando você fizer seu cadastro, vai aparecer aquele cadastro padrão de qualquer site, gente. E-mail, senha, nome, sobrenome. O que é diferente aqui é porque a gente coloca apelido. Por que esse apelido? Esses dados que eu mostrei para vocês são dados, os de ranking, que só o Thiago vê, só eu que vejo. A equipe é que eu até que vê. Porém, quando a gente começar a fase dos simulados, sejam eles temáticos ou os gerais, eu publico os dados. Eu passo o ranking para todo mundo. Eu publico isso no Telegram para você saber, eu publico isso na Mentorize para você saber a sua posição. É importante que você saiba a sua posição. Só que, obviamente, tem pessoas que se sentem incomodadas, expostas de estar ali com o nome. Imagina, eu, Thiago, não quero colocar o meu nome para que seja publicado no nome Thiago Medeiros. Quero colocar lá um apelido. Coloco lá Bruno Marrone. Coloco lá o meu apelido, vai aparecer no ranking meu apelido e só eu vou saber que aquele cara sou eu. Entendeu? Então, se você tiver essa preocupação de não querer expor o seu nome no ranqueamento, coloca o apelido aqui que vai ser publicado só no seu apelido, tá? Para garantir isso para vocês. Depois que você entrou, depois que você cadastrou, você não vai entrar automaticamente na turma. Eu quero que vocês tenham paciência amanhã. Você vai fazer o cadastro, aí amanhã, ao longo do dia, nós vamos puxando vocês individualmente para dentro da sala, porque a gente tem que olhar contrato, tem que olhar o nome. Por isso que é muito importante que vocês façam o cadastro aqui para facilitar o nosso trabalho lá de cá. Faça o cadastro da Mentorize com o mesmo e-mail que você utilizou para compra, porque daí fica muito mais fácil a gente identificar isso, tá? Muito mais fácil. Quando a gente identificar o seu login e senha, a gente te puxa para dentro da turma.
Aí avisa o Telegram. A gente fala assim, ó, galera, tá todo mundo cadastrado, podem entrar. Aí você vai entrar lá na sua turma de polícia, que já está criada aqui a sala. Acontece que, obviamente, vai estar tudo em branco nesse começo. O que que vai ter ali e que é importante? Diagnóstico. Aquele diagnóstico que você vai fazer, ele vai aparecer aqui, ó, no cantinho. Você vai fazer ele no papel, né, conforme eu mostrei para vocês, só que vai me passar o gabarito. Como que você me passa o gabarito? Entrando aqui. Vai estar lá as questões separadas, você só passa o gabarito aqui para gente. Obviamente, para vocês vai ser certo e errado. Aqui é só um exemplo de outra turma. Passou o gabarito aqui, pessoal, e enviou, acabou. Aí a plataforma vai processar esses dados para que eu possa ver no painel depois o resultado de cada um de vocês. Você vai fazer isso aqui, portanto, na quinta-feira, amanhã, diagnóstico 1, vai fazer na sexta o diagnóstico 2, e no sábado você vai entrar aqui, ó, na anamnese. Anamnese Vem cá fazer um vai ter negócio. uma série de perguntas feitas para vocês, onde você vai me falar um pouquinho da sua preparação para o concurso público, sua área de formação, tudo isso é informação importante para mim. Área de formação, especialmente, pessoal, não esqueçam de colocar a área que você é formado. Porque isso replica em muita coisa, tá? E pode ser realidade também de alguém aqui, projeto administrativo, que ainda não tenha nível superior completo, mas coloque essa informação para mim, porque eu preciso saber, porque te ajuda a orientar. Às vezes eu consigo fazer algumas analogias com base na sua ciência que vai te ajudar você a entender melhor o que eu falo, tá bom? Ótimo. Isso você faz no sábado, aí volta para o nosso cronograma, enviou o relatório aqui, acabou. Acabou. Você concluiu a primeira semana Alcateia, que é diagnóstico, diagnóstico, anamnese. Domingão descansa, segunda-feira espera a meta que vai chegar de madrugada para vocês executarem. Aí depois disso aqui, pessoal, é igual eu falei, é rotina. Rotina, meta e rotina. Adeque a sua rotina na primeira semana e depois esse fluxo vai ser, né, normal, vai ser um fluxo corrente. Tudo bem? Agora vamos lá. Eu preciso dar um próximo passo na nossa reunião. Para que eu possa dar esse próximo passo, eu preciso que todos vocês me dêem um joinha, falando, Thiago, eu entendi, ou Thiago, eu tenho alguma dúvida sobre o que você falou. Pode falar, Thiagão. Eu tive que sair ali para atender uma ligação e Uhum. acabou que eu perdi a tua questão referente ao simulado. O simulado vai ser só pela plataforma ou vão ter algum simulado presencial? O IMP ainda não definiu, mas eu gosto de fazer simulado presencial, tá, pessoal? Sempre eu dependo desse aval do MP, mas para a gente não tem dificuldade de fazer, não, viu, Thiago? Se não tiver um grande simulado via Sim. MP, eu posso tirar ali um dia, preparar isso para vocês, pedir lá um suporte de uma sala e a gente faz solo na Alcateia. O bom Tá. é quando a gente consegue colocar todo mundo, porque daí eu faço o ranqueamento de vocês com o resto da galera. E sempre Sim. me dá surpresas boas, entendeu? Quando eu comparo vocês com todo mundo. Então, isso a gente consegue fazer, Thiago, tá? A Tá. gente consegue fazer para os dois cargos, inclusive, tá, pessoal? Para o PF administrativo e o PF polícia. Se a gente não conseguir via IMP um grande simulado, eu convido vocês e separo uma sala lá, tá? Eu peço licença para a gente fazer lá numa sala, que até é um bom também um dia de encontro entre a gente. Tá Tudo certo, bem? então. Obrigadão, Só Thiago. não vai ter paintball, Thiago. A Ah! gente não tem tanto tempo igual a gente teve no passado. O último É. paintball, eu fiquei com uma cicatriz aqui no meio da testa, aqui, ó, que me marca até hoje. Tu tem ainda até hoje? Cara, até hoje eu lembro disso, velho. Tem um monte de figurinha de WhatsApp com Tem. aquela bala que eu tomei na Eu testa. tenho as figurinhas todas aqui até hoje. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Já tem grupo da turma? Já viu, Ana Carolina? No e-mail que você recebeu do MP, tem esse link lá. Se você não conseguir, depois a gente é, verifica como te inserir lá, tá bom? A Ana pergunta: os rankings mostram somente simulados temáticos gerais? Sim, não, das metas não. Tá? As metas, Ana Carolina, eu tenho acesso a esses dados. Para vocês não, porque eu tenho que cuidar de vários aspectos da sua preparação. Um dos aspectos importantes é o aspecto emocional. Eu não posso ali na primeira, na segunda semana, mostrar para o meu aluno que está em último lugar que ele está em último lugar. Eu tenho que ter um controle em relação a esses dados. Tanto que nos atendimentos que eu faço,
Aí é o momento em que eu olho ali a posição e eu tomo a decisão se é adequado ou não falar sobre isso naquele atendimento, tá? Porque às vezes eu tenho que ter um outro, eu tenho que conduzir a nossa conversa para outro caminho, porque eu posso te prejudicar em relação a isso. Por isso que somente, tá, os simulados é que tem ranqueamento acessível a vocês. O restante só eu que tenho acesso. Ok, Lucas, pode falar, meu velho. Ô, professor, boa noite. Minha dúvida é se eu posso colocar um link nessa produção de conteúdo particular. Porque na hora de fazer a Lucas, está revisão, muito baixo, tá cortando, tá? Acho que eu não estou conseguindo ouvir. Me ouve melhor? Acho que melhorou um pouquinho. Vamos lá. A minha dúvida é sobre a possibilidade de usar o Anki para fazer o material próprio, porque na hora da revisão normalmente fica mais rápido passar Uhum. pelos conteúdos e ver a resposta e virar o card e tudo Sim, mais. Existe sim. essa possibilidade de fazer essa Pode sim. substituição? Assim, Lucas, dá para usar o Anki? Dá. Mas dê preferência, se você já tem algum tempo estudando o Anki, você já tem ali as suas cartas prontas, né, os seus cadernos prontos, porque se for começar do zero, pode demorar muito. Ou então comprar. É a única coisa que eu acho válido comprar enquanto resumo é o Anki, porque já tem uma galera que produz lá as cartinhas já há algum tempo e é tudo muito simples. Como é conceitual o Anki, não exige grande elaboração de doutrina, de conteúdo. Então é muito seguro. É diferente de você comprar um resumo, é diferente de você comprar um mapa mental, que daí tem que confiar mais. Agora, o Anki eu acho válido comprar os cards aí, usar, ou se você já tem ao longo da preparação, somente nas questões aí, viu, Lucas? Tá pegando uma questão ali que tem um comentário bom, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, que daí você monta o card rapidinho, é válido. Eu não indico para todo mundo porque tem gente que às vezes vai ter dificuldade em mexer com a ferramenta e vai atrapalhar mais do que ajudar. Vai enrolar pra caramba. Agora, quem tem a habilidade já conhece, continua. Quem não conhece, não vai conhecer agora para frente, não. Tá? Você não vai testar isso agora já com data de prova marcada. Tudo bem? Mas é válido, Lucas. E se você fizer, cara, inclusive lá na frente, me chama para conversar, me mostra como que tá ficando, tá? Que eu tenho interesse de ver. Beleza? Beleza, beleza, obrigado. Ana Cristina e Ana Carolina faz uma pergunta parecida. Tem grupo de WhatsApp? Não tem grupo de WhatsApp. A gente não fica nesse grupo. Concurseiro e WhatsApp para mim não funciona. Para mim é a principal, é o primeiro passo para a procrastinação. É para efeito manada, para ter a laranja podre para te contaminar. Aqui, gente, é um grupo que se ajuda. As experiências que a gente teve com o grupo de contato de aluno são péssimas para pior, sabe? Porque sempre aparece um filho de Deus para encher o saco da galera, porque ele está terceirizando a dor e a irresponsabilidade dele em cima dos outros. Então, eu não tenho, inclusive, eu nem aconselho que exista. Contato com vocês é através de canal oficial. Qual é o canal oficial? Nosso Telegram. Telegram de atendimento ao aluno. Aí a Ana pergunta como funciona esse atendimento. O link, tá? Tem um canal específico onde a Rafaela, que é a que está dando suporte hoje para a gente na reunião, ela faz esse primeiro contato. 95% das coisas vai resolver com a Rafaela. Porque são questões diárias ali, de uma indicação de uma coisa ou outra, de um material ou outro. Quando for situações pedagógicas, e que é uma situação pedagógica? Professor, estou com meta atrasado. Professor, estou com dificuldade em tal disciplina. Professor, estou muito cansada, não estou conseguindo fazer na carga horária proposta. O que eu posso fazer? Então, essas adaptações pedagógicas, aí vai me chamar. Aí eu entro em jogo. Normalmente a gente já tem um fluxo muito legal aqui na Alcateia. Você manda mensagem no suporte, se for uma coisa direcionada para mim, a gente vai pegar um print da conversa, ela me envia no meu WhatsApp, porque sabe, gente, estou em sala de aula quase o tempo inteiro. Eu olho aqui, pô, Ludmila, ok, grava um áudio. Vai chegar um podcast para você, viu? Chegar um podcast mesmo, um áudiozão lá de 5 minutos, mas para poder te orientar em relação à demanda, tá? Então, a gente tem esse fluxo bem assegurado aí durante a consultoria. Precisou de algo a mais, daí individualmente a gente marca, tá? Mas tudo isso através do Telegram. Por que o Telegram não é o WhatsApp? Porque o Telegram ele tem automações que ajudam o nosso trabalho do lado de cá a funcionar melhor, tá?
Então, por isso que a gente opta sempre o atendimento pelo Telegram. E, gente, é o único canal oficial. Deixa eu até falar uma coisa que é importante. Quando chega o último mês de consultoria, eu, Thiago, me desligo do mundo tecnológico para ficar só com vocês. Então, só Telegram. Às vezes tem alguns alunos da Alcateia que esquecem e mandam mensagem no meu Instagram. Gente, eu nem cuido do meu Instagram já tem quase um ano, porque eu não dou conta. Não dou conta porque, para mim, é uma coisa que me atrapalha muito em relação ao meu foco nas coisas que eu tenho que fazer, o meu trabalho. Segundo, é um negócio que gera ansiedade pra caramba na gente. E eu só não excluo aquele negócio porque eu preciso pro meu trabalho, entendeu? Então, não sou eu que respondo lá, a maioria das vezes, o Instagram. Então, a pessoa que trabalha comigo, né, que faz trabalho, e quando chega alguma coisa que é mais pessoal, igual a gente está tratando aqui, aí faz esse envio para mim. Mas pode ser que lá seja lento, entendeu? Então, por isso, gente, optem sempre pro Telegram, que a gente tem esse contato mais rápido, tá bom? Beleza? Gente, mais alguém? Porque eu preciso dar o próximo passo, que daí é uma discussão de estratégia e não mais de ferramenta. Todos ok? Diga, Thiago. Tudo certo? Ótimo. Excelente. Vamos lá. Tá cortado, Thiago. Tá sem áudio. Pronto, eu esqueci de ativar o microfone, perdão. Tá me ouvindo? Gente, não. Tô te ouvindo, agora Eu sim. lembro que na capa das metas antigamente tinha um leão, né? Aham. Por que vai voltar o leão? Vai ficar sem o leão? Sabe por que que o Leão saiu? O Thiago pergunta porque no começo a gente tinha uma pegada muito policial, pessoal, muito policial, o até nasceu com polícia. Só que depois a gente abriu o leque, né? Hoje, lá no começo tinha o Vitor comigo, hoje eu faço algumas co-coordenações com os professores e a gente trabalha em várias áreas diferentes. Aí a gente teve que amenizar o Leão, porque a gente pegou uma turma de Secretaria de Educação Ah, tá. e as professoras ficaram horrorizadas com aquele leão, com a pegada polícia, entendeu? Aí a gente teve Entendi. que fazer todo um estudo de marketing para fazer uma adequação, entendeu? Mas a origem do nome Alcateia é essa. É uma origem que meu amigo Vitor Falcão trouxe para gente isso lá no começo, para mostrar a ideia da coletividade, né? Coletividade de leões, nem é de lobo, não. Lembro que o dia que ele falou assim, porra, Vitor, mas Alcateia é lobo. Eu falei, não, Thiago, Alcateia é de leão também. Aí ele me mostrou lá e ele tinha colocado o acento na alcateia. Eu falei assim, pô, eu não sabia que era de leão, mas eu sei que não tem acento, tira essa porra aí. Aí foi assim que surgiu, pessoal. E a gente pensou em algum momento até tirar o nome, trocar para uma coisa mais com leque aberto, né, Thiago? Mas pegou, o nome pegou. Tanto que as pessoas não procuram, tipo, eu quero uma mentoria, eu quero consultoria, eu quero saber se tem Alcateia. Tem Isso. Alcateia D, Alcateia D. Então, como é um nome que pegou, tipo assim, cara, não é o melhor nome, mas é o nome que pegou, então vai ser para sempre. A gente abraçou isso aí como marketing, entendeu? Mas a sua tatu eu nunca esqueci, não. Vou cobrar Não, ainda. eu tô com a foto guardada aqui que eu vou fazer. Pois é. E se as coisas andarem do jeito que tá andando, vai ser em breve, inclusive, viu? Vai. Oh, com certeza. Pessoal, o nosso último ponto aqui é um ponto de estratégia. Aí eu peço uma paciência das duas turmas. Lembrando que a gente está em PF administrativo e PF é polícia. Eu vou começar com o pessoal de agente administrativo. Olha só, ao montar uma estratégia dentro do Alcatel, eu tenho que considerar algumas coisas. O primeiro ponto dessa estratégia, início e fim da consultoria. O início, obviamente, hoje, o término da consultoria, dia 29 de junho, tá? Data da prova. Então, a realidade que nós temos hoje para esse concurso são 7 semanas. Estou contando segunda-feira, tá? Não estou contando os diagnósticos, não. Estou contando segunda-feira já, efetivamente as metas. E isso me dá uma realidade de 6 semanas úteis para conteúdo imersivo, estudo intensivo, e uma semana de revisão. Gente, eu prefiro fazer revisão na última semana do que às vezes me preocupar com um conteúdo pequeno ali que não entrou e não tem relevância. Porque as revisões são muito importantes. Às vezes a gente preocupa tanto na última semana, com uma coisa que não aprendeu ainda e quer aprofundar, é a pior besteira que a gente pode fazer. Na última semana a gente tem que ativar a memória recente. E o jeito melhor de ativar a memória recente é passando de maneira rápida o conteúdo através de questões e com aquelas dicas
que eu falo para vocês. Então, essa é a realidade que a gente tem. Diante dessa realidade, olha só, deixa eu adaptar aqui, porque está errado. Um curso online, eu estou falando do nosso DMP, estou falando da concorrência que é vermelha, da concorrência que é azul e da concorrência que é amarela. Qualquer curso online que você pegar para agente administrativo vai estar mais ou menos com 350 a 400 horas de videoaulas. De videoaula. Não estou falando de PDF, falando de questões, não. Falando de um curso que vai ter aí, em média, isso. Alguns menores e outros até ultrapassa a casa de 500 horas, que para mim, gente, é um absurdo dos absurdos fazer isso com concurseiro, com edital publicado. Diante disso, o que eu quero te mostrar? Não dá e não precisa a gente meter 500 horas de conteúdo em videoaulas para vocês, porque isso aqui não vai ser efetivo, vai te cansar pra caramba e às vezes vai ficar vendo conteúdo ali que não tem incidência em prova. Então a gente tem que medir isso estrategicamente, ver o que mais cai, verificar a importância, a incidência, olhar para as provas passadas da PF administrativo e olhar para provas similares que aconteceram nos últimos anos e montar estratégia com base nisso. E eu preciso definir uma carga horária semanal. Gente, 20 horas por semana, tipo, é ok. Eu acho que é o que todo concurseiro tinha que fazer, independentemente de edital aberto ou não. 20 horas por semana eu acho muito razoável, obviamente, para quem tem um turno livre durante o dia. Realidades de trabalho, de família vão mudar isso aqui um pouquinho, mas se você está por conta de estudar, pessoal, mesmo trabalhando, mas tem um turno livre 20 horas, é ok. 25 bom, 30 é pegada de reta final. E todos vocês aqui estão em reta final. Todos vocês estão em reta final de preparação. Então a gente tem que aproximar muito isso aqui. Agora, para fazer 30 horas semanais, é o que eu tinha mostrado para vocês. Se entra meta 1, meta 2 e meta 3, o que eu vou ter de carga horária média, tá? Em alguns momentos eu dou uma pisada no freio, pessoal, com vocês. Eu vou aliviando, acelero, vocês vão perceber que isso aqui não é uma regra absoluta. Mas a gente vai ter aqui metas de mais ou menos 10 horas. 10 horas por dia? Não, como eu te falo para vocês. Você tem praticamente 2 dias para solucionar aquela meta. 2 dias. Então vai ter uma média diária aí entre 4 horas, 5, e isso eu estou pegando a média dos alunos. Como assim média? É porque tem gente, pessoal, que mesmo eu colocando aqui que vão ser 10 horas, vai matar em 6. É muito comum isso. Por quê? Vai aplicando o que a gente passa para vocês como indicação. Primeira indicação, videoaula é sempre acelerado. Sempre, pessoal. Sempre. Ah, mas não, é sempre acelerado. Você pode, às vezes, acelerar mais ou menos, mas tem que sair do 1.0. Isso é uma regra. Porque 1.1 que você coloca, você entende que no final da sua preparação, se você ia fazer 300 horas, você vai fazer 330 horas, só porque você aumentou um pontinho ali, isso é muito significativo. Imagina quando você consegue colocar em 1,5. E é razoável, a maioria dos professores a gente consegue entender facilmente 1,5. Facilmente 1,5. Então, isso é aos poucos. Você começa ali 10%, 20% e vai alcançando mais à frente a preparação, né? Algo em torno de 1,5 é razoável. Razoável pela gestão de tempo e razoável por outra coisa que tem me chamado a atenção, como esse cara que acompanha esse mundo de concurso, essas coisas sobre neuroaprendizagem. Quando a gente acelera o vídeo, especialmente para alguns de vocês que podem ter TDAH, que podem ter algum tipo de reflexo que atrapalhe na aprendizagem, ao acelerar o vídeo, a gente liga como se fosse uma chavinha aqui no nosso cérebro de algo que está fora do padrão. É uma conversa onde eu tenho um interlocutor que está em uma velocidade fora do padrão. Então eu sei que a minha atenção tem que estar 100% voltada para ele, porque se eu me dispersar um minuto, já era aquele pensamento que está sendo construído. Então, hoje, os estudos mais recentes indicam que acelerar a videoaula é bom, inclusive, para isso, não é só gestão de tempo. Vai te auxiliar na sua concentração também em relação à aula. E eu não quero que vocês fiquem parando videoaula o tempo inteiro. Dá para parar uma vez ou outra? Dá, mas se você parar, vai afetar muito a gestão de tempo, já que as suas anotações, você não vai fazer
copiando cada fala do professor. As anotações, pessoal, que a maioria delas serão apenas grifos, você já vai estar com o PDF do lado, imagina, seu PDF do lado, aberto no computador, né, numa tela que você tem, e a videoaula do outro. Ou quem pode imprimir, quem tem um tablet, já vai fazendo direto. A gente precisa gerir esse tempo. Então, quando eu coloco ali 10 horas, gente, isso é a média. E como que eu sei a média? Quando vocês começarem a fazer as metas e incluir os dados, você vai incluir dado de horas. Então, a sugestão que eu faço é com base na média da turma. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Você vai ter que ir adaptando isso, tá bom? Então, essa é a realidade da gente hoje. Porque fazendo 30 horas semanais, a gente vai alcançar isso aqui, ó. 180 horas de estudo. Que daí é bem legal, pessoal. Daí eu vou conseguir trabalhar o conteúdo com vocês, a gente vai conseguir desenvolver a maior parte desse conteúdo em PDF e videoaula. E, obviamente, né, temas secundários, eu vou evitar ficar extrapolando videoaulas com vocês, tá? Então, essa é a realidade. E essa realidade é necessária mostrar para vocês justamente para você entender a discrepância. Imagina que você estivesse fora da consultoria, fora da Alcateia. Aí você começa a dar hoje. Você abre lá a sua matriz teórica, você abre lá a assinatura que você tem e começa. Pega lá a matéria número 1 e começa a estudar. Cara, daí quando você vê, você está ali 7 dias preso naquela disciplina, você não conseguiu sair ainda. Vai dar tempo? Não vai. Não vai. Daqui a pouco você começa a gerar ansiedade, começa a se preocupar, fazer conta se vai dar, se não vai dar, e fica maluco com isso. No caso aqui de vocês, quem tem que ficar maluco se vai dar ou não vai dar sou eu. E como eu tenho experiência em fazer isso aqui há muito tempo, o que eu faço? Eu pego o último dia. Vou pegar aqui o dia 29 e eu vou montando a minha estratégia de trás para frente. Eu pego o dia 29 e coloco a última meta lá. Na verdade, uma semana antes, dia 23. Coloco a última meta e eu venho fazendo para trás para que seja razoável aqui a preparação. E para que eu saiba, com o tempo que eu tenho e a quantidade de conteúdo, o que eu coloco, o que eu tiro, o que eu coloco só em PDF, o que eu coloco só em questões, o que eu coloco completo. Entendeu? Então, eu vou fazer isso para que a gente não tenha esse problema de estudar sozinho e começar e já ver na primeira semana que não vai dar tempo, tá? Que não vai terminar. Então, essa é a realidade. Não dá para fazer 500 horas de videoaula. A gente tem que aproveitar o que a gente tem hoje, que é a nossa realidade. Nós vamos alcançar 180 horas até o dia 29 de junho, mas essas 180 horas pensando na distribuição das questões, na importância das questões, na incidência das questões e adaptando se é VPQ, se é PQ ou se é só que é as questões. Fechou? Então, essa é a proposta para vocês, agente administrativo, onde a gente vai organizar esse estudo. Agente de polícia, aí aqui o buraco é fundo para vocês, tá? Vamos lá. O que eu estou apostando de tempo? Eu acredito realmente que a prova vai ser dia 27. E se não acontecer dia 27, vai acontecer para frente. Tá? Concorda comigo? Se não acontecer dia 27, a tendência é que ela seja em agosto. Então, que a gente ganhe mais tempo. Então, eu estou pegando o pior cenário. O pior cenário que a gente tem é prova dia 27 de julho. Então, eu vou basear a preparação lá de trás para frente com essa data aqui. E com essa data, eu tenho 10 semanas úteis de conteúdo a serem trabalhados em estudo intensivo e a semana lá final que eu sempre deixo para revisões. Aí, da mesma forma, pessoal, estudo for aí com vocês de polícia, eu tenho essa liberdade, tá? Estudo fofo aqui de 20 horas não vai dar, não. Falando de polícia federal. Falando de um cargo de agente de polícia que é pesado, é concorrido pra caramba. 20 horas por semana pra Polícia Federal de polícia é fofo. É estudo fofo. Não dá, galera. A gente tem que chegar disso aqui pra cima. Tá? Isso aqui pra cima é a realidade, tem que fazer se quiser chegar a ponto de concorrer pra passar. É isso. Não tem outra coisa. Você tá falando de um concurso que é difícil mesmo. Que os outros concursos de carreira policial que você fez talvez não sirva para nada em relação ao desafio que a gente tem agora pela frente. Então, tem que chegar isso aqui, porque eu quero alcançar 300 horas de conteúdo com vocês até o final de julho. Se a prova adiar, excelente, eu tenho mais tempo para trabalhar e vocês mais tempo para estudar. Fechado isso? Agora, como que a gente vai dividir esse conteúdo? As informações que a gente tem até agora em relação à Polícia Federal é que vai ter praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do último edital. Gente, é tão real isso que espero, inclusive, quando publicar o edital,
tele lá que foi revogada nesse período para cá. Pode ter certeza, o CESP é padrão de fazer isso. Então, se a tendência é esse Ctrl-C ou Ctrl-V, vamos manter as mesmas disciplinas para esse concurso e também a divisão por blocos, que foi a grande novidade lá em 2020 e 2021. E essa divisão de bloco, ela impacta diretamente a estratégia que a gente vai adotar. Estratégia essa lá que lá atrás, 2021, não dava para a gente perceber. Porque esse bloco 1 aqui, ó, bloco de 60 questões, era o bloco mais confuso para a gente. Porque tinha 60 questões, tinha 7 disciplinas, a aposta era o quê? Português cai mais, tem 10. O resto divide de maneira equitativa. Só que não aconteceu isso. Não teve nada de equitativo isso aqui. Então só dá para adotar essa estratégia hoje porque a gente viu o que aconteceu em 2021. O que o CESP fez? Do bloco 1 aqui das 60 questões, ele jogou no lixo direito. Quem estudou, quem era formado em direito, quem era a galera ali que estava habituada a fazer concurso, cara, não serviu de nada a preparação, porque não caiu nada de administrativo, só 3 questões, só 3 de constitucional, só 3 de penal e processo penal e só 3 de legislação extravagante. Aí tinha 20 leis para estudar. 20, caiu uma Maria da Penha, uma tortura, entendeu? Um crime hediondo. As que sempre caem. Então, gente, essa parte aqui, ó, de noções de direito como um todo, legislação especial, PDF e questões. Em alguns momentos nem PDF vai ter. Nem PDF, pessoal. Eu preciso ganhar tempo. Eu quero fazer com que vocês recordem esse conteúdo e olhem para o que é mais importante de cada um deles. Para acertar aqui, ó, das 12, porque somados aqui, 12. Você vai estudar raso, você vai estudar com questão, vai estudar com PDF, e dessas 12 aqui, você vai acertar 9 ainda de boa. E o cara que estudou pra caralho isso aqui, que tá lá ouvindo um curso de 60 horas de videoaula, talvez também acerte 9 ou 10, um a mais que você. Aqui não adianta querer aprofundar, não vai funcionar. A gente vai ser efetivo nessa prova se a gente entender o seguinte: bloco 2, informática. Aqui eu foco. Tem que estudar pra caramba, isso aqui é 30% da prova. Bloco 3, contabilidade. Inclusive, já fechamos o curso já está completo. A gente comprou um curso do Zorzo. Quem estava lá com a gente da PCDF viu, o cara é bom, gauchão bom de conteúdo, tá? Então vai ter um curso top de contabilidade para vocês. De informática, a gente tem o Mafra, mas a gente precisa de parceiro aqui para completar o edital, porque o edital é grande. Estatística, com Carlos Sbrobo. O Carlos, ele é professor de preparatório para Enem, para vestibular. Cara, então ele tem uma linguagem muito mais acessível, uma linguagem que vai funcionar com vocês. Raciocínio lógico, cara, a gente tem o Antônio Geraldo na turma, e língua portuguesa, estou trazendo um curso novo, mais compacto para vocês, com a professora Janaína Souto. Cara, esse é o time que eu montei, porque eu quero focar nessas 5 disciplinas. Essas 5 disciplinas, contabilidade, informática, língua portuguesa e aqui, ó, estatística e RLM, somam 90% da prova. 90% da prova está em 5 disciplinas. E é isso que a gente vai fazer. Cara, nessas 5 disciplinas aqui, eu vou até o talo com vocês. Vou até o que for necessário para a gente desenvolver isso aqui. Língua portuguesa, assim que a gente concluir o conteúdo teórico, prova todo dia. E para o PF administrativo também. Sabe o que português com a gente aqui na Alcateia é prova, é prática do CESP. Você entender a malícia do CESP em questões. Então, prova todo dia. Todo dia lá com o caderno de questões, vai vir uma provinha isolada para você fazer. Isso é rotina. É você já saber que todo dia você começa. Use, inclusive, como aquecimento de estudo. Use a prova isolada para dar aquela aquecida no motor. Porque uma prova isolada de língua portuguesa é 20 minutos. 20 minutos é o tempo ali do seu cérebro ir acostumando com o processo de estudo. Use isso. Aqueceu, vai para a sequência. Mas é rotina. Nosso foco vai ser isso. Porque dessa forma, pessoal, eu retiro aqui, no mínimo, 200 horas de conteúdo da parte jurídica. Se eu retiro 200 horas de conteúdo da parte jurídica, eu tenho uma estratégia efetiva para desenvolver disciplinas que são sensíveis no conteúdo de vocês, que são essas 5 aqui apresentadas. Então, galera, não esperem para a prova de polícia a gente ficar lá, aula 1 de direito penal, aplicação da lei, princípios, processo penal com o Thiago, estudando inquérito. Não vamos por esse caminho. Você vai desenvolver a sua parte jurídica com questões,
com PDFs. Vou deixar disponível lá o curso online? Vai. Cara, vai estar lá disponível. Em uma situação individual que não está pegando, professor, mas eu nunca vi. Cara, o curso vai lá, eu vou te indicar ali o que você pode fazer, mas não pode ser uma regra, pessoal. Porque se for uma regra, você já pode esquecer a Polícia Federal agora, eu tenho que ser sincero com vocês. Sincero com cada um que entra aqui na Alcateia. Se for a sua intenção querer estudar as disciplinas de direito para esse concurso da Polícia Federal, começando do zero, acabou já aqui a prova para você. Você nem precisa perder tempo fazendo a Polícia Federal, porque não dá tempo mais. Você tinha que ter começado a fazer isso mais ou menos lá em dezembro do ano passado. Para chegar agora, já ter concluído todas as jurídicas e estar só pensando nesse fluxo aqui da frente das 5+. Se não fez, não vai fazer agora, não inventa de fazer não, confia no que eu estou falando para vocês. Pode mudar? Pode, só se o edital vier diferente. Que é possível? É provável? Não, não é provável. Não é provável do que a gente está escutando aqui de bastidor, tá? Então, se eles mudarem completamente, óbvio, a gente recua nessa estratégia. Mas essa estratégia, ela vai ser a regra até a gente ter a confirmação do cenário ou o cenário mudar. Tudo bem? Então, galera, quem está comigo em polícia já está sabendo desde agora. Nosso foco é esse aqui. Ó, para quem já é mais antigo e sabe a estrutura de meta, qual que é a minha intenção? A parte 1 da meta vem a videoaula desses temas aqui, os 5+. Então, os 5+ tem que estar todo dia. Toda meta tem 5+. Português, RLM, estatística, essas aqui. E na parte 2 da meta é onde eu coloco o conteúdo jurídico só no PDF e só nas questões. Entenderam a dinâmica? Então, bloco importante junto com bloco secundário todos os dias. Assim a gente consegue finalizar. Sendo que, a nível de tempo, é como se você estivesse dedicando 80% do seu tempo ao bloco 5, das mais importantes, 20% ali do bloco subsidiário. Já que é só PDF, questões ou só questões. Tudo bem? Ótimo. Era essa a conversa com vocês, para vocês entenderem a estratégia. Portanto, para as duas turmas, não esperem aqui no Alcateia aquele estudo seguinte, ó. Peguei aqui o edital, aí eu vou ticando. Ah, peraí, não vi compreensão e interpretação ainda. Dentro do direito administrativo, tá faltando aqui autarquias. Isso eu não vi não. O que que é isso? Cara, esqueça. Isso aqui não é o jeito que eu trabalho, não é o jeito que funciona. Se você ainda está nesse ponto de maturidade em concurso público, que você acha que um edital vertical é o que vai fazer você passar em prova, você está no lugar errado. Você está desconsiderando a experiência. Não, nem estou falando minha, estou falando dos professores, dos caras que estão aqui atrás, ó. Os caras que me ajudam nessa estrutura. Então, não é essa a proposta. Não espere lá na última semana, você ansioso, você ansiosa, fala assim, meu Deus, eu não vi segurança e propriedade dentro do coisa tal. Gente, não é isso. Eu tenho tempo de início, tempo de término, vou fazer o melhor que eu tenho de estratégia de conteúdo para vocês dentro desse período. Quer um estudo ponto a ponto, item a item? Alcateia pré-edital serve para isso. Alcateia pré-edital serve para isso. Alcateia semestral, alcateia anual, como a gente já teve de carreiras policiais, é para isso. Agora, não é pegada, gente. Eu quero que você passe na prova. Para você passar na prova, você tem que ir com o estudo alinhado a uma estratégia e não querer ficar aí na loucura de fazer uma faculdade de Direito em 6 meses, uma faculdade de Letras em 3 meses. Não é aí. Você tem que pegar ali na manha o que você precisa para passar na prova. Beleza? Ninguém precisa virar especialista aqui, não. Para passar na prova, ninguém precisa ser especialista em nada. Você tem que ir lá executar. E concurso público é pragmatismo. Já tive diversas conversas sobre isso, por exemplo, com a Lud, com o Thiago. Nós que somos de humanas, eu posso colocar a Lud, que é de comunicação, o Thiago, que é de direito, eu que sou do direito, da sociologia. Até a gente entender que esse mundo aqui é completamente diferente do mundo acadêmico, do que a gente viu na faculdade, a gente perdeu tempo demais. Enquanto a gente não desconectar, cortar o cordão umbilical da forma em que a gente compreendia o conteúdo e aplicava o conteúdo, da forma em que a gente, inclusive, estudava, enquanto a gente demorar a cortar esse cordão umbilical, gente, a gente fica só patinando em concurso público.
Sabe quem são as pessoas que são aprovadas mais rapidamente em concurso público? Eu tenho dado matemático disso. Galera, a gente rompeu 4 mil alunos já em janeiro. Em janeiro desse ano, a gente já teve mais de 4 mil alunos ao Alcatel durante esse período. Então, cara, eu tenho dado pra caramba aqui de como as coisas funcionam. E quando eu comecei a colher dados de formação, de área de formação, o que eu percebi? Galera das exatas. Se eu ponho um engenheiro, um matemático para aprender direito, ele aprende, ó, rapidinho, rapidinho. Agora, se eu ponho um cara de humanas para aprender estatística, não é a mesma velocidade. E por que que esse cara de exatas aprende direito rápido? Administração rápido? Porque o pensamento dele é pragmático. Eu falo para ele o seguinte, ó, inquérito policial é indisponível, ponto. Ok, professor, entendi. Galera de humanas, pô, mas indisponível por quê? Mas sim. E se minha avó, andando de bicicleta com 80 anos, tropeçar no meio-fio, cair dentro de um balão de ar, voar e lá de cima cair e matar minha vizinha? O que que é, professor? Assim, meu Deus do céu. Esquece isso para concurso público. Comece agora a se policiar, a ter um pensamento mais pragmático. Aos mais novinhos, para reforçar isso. Concurso público não é Enem. Bom se fosse, eu gosto de pensamento crítico social. Eu sou um cara de humanas, sou um cara que veio da academia e hoje está no concurso público. Mas não é a pegada. Então, banca não quer que você infira nada. O CESP é um desses. Pô, tá ali, pensa aquilo e pronto, não fica viajando. A gente vai ter que treinar isso e vocês serão treinados através das questões. Beleza? Gente, para a gente encerrar agora, alguma dúvida? Todos tranquilos? Deixa eu dar uma olhada no chat e eu já libero vocês então. A Ivone pergunta sobre redação. Sim, Ivone, tá? Nós teremos duas redações. A professora Denise, ela marca uma reunião. Essa reunião não acontece imediatamente, tá? Nessas primeiras semanas, eu preciso que vocês se adequem ao método, tá? Depois que a gente passar ali, tiver todo mundo adequado ao método, daí a gente faz uma reunião com a professora Denise. Ela explica como que vai ser o procedimento com vocês e passa as metas de redação. Além disso, no final de cada uma das consultorias, eu faço um materialzinho para vocês. Aí é Tiago, tá? Aí não é extra Denise. Eu só peço a validação dela, afinal, a gente trabalha junto, ela está no projeto, mas eu peço a validação dela para fazer temas de redação para vocês. Tipo isso aqui, ó. Hum, hum, hum. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Não, infelizmente não, pessoal. Mas enfim, o que acontece? Eu costumo dizer que eu tenho, às vezes, uma mania de acertar uns temas de redação aí, né? A galera sabe disso. Quem fez PCGO comigo foi cravado a interceptação telefônica lá. Inclusive, eu tinha soltado para a turma e colocado no Instagram. Então, eu gosto, para mim é estimulante, porque como eu estou acompanhando vocês em todas as disciplinas, é estimulante para o Thiago enxergar sistematicamente o conteúdo e propor temas de redação. Só que eu proponho não para você fazer. Como eu entrego esse material na reta final, é um momento até mesmo de reflexão, um momento que motiva vocês também, falar assim, cara, podia ser uma dessas aqui mesmo. Porque eu te dou o tema, eu te dou o texto de fundamento e eu faço a redação. Então a redação vai pronta para você. Você não vai ter que fazer redação, você vai ler a redação. Porque daí é só uma discussão, que eu não sou professor de redação, mas eu estou te dando argumentos para você poder utilizar em possível tema, tá? Aí isso é um materialzinho que entra lá na véspera para vocês. Fechou? Gente, então é isso. Ó, agradecer a confiança de cada um de vocês. Vamos junto aí no projeto. Vamos lá, tem gente com dúvida ainda.
A Sara, perdi alguns trechos. A partir de que horas posso acessar a reunião amanhã hoje? É amanhã, tá, Sara? Pelo amor de Deus. Ó, gente, entenda que eu sou uma pessoa que tá velha já com essa barba aqui, ó. É ralado disso aqui. Vocês querem que o professor termine isso aqui? Vai editar para subir uma reunião que eu acabei de dar agora, Sara? Me ajuda, Sara. Me ajuda. Tem um monte de gente nesse processo. Amanhã esse vídeo vai para um estúdio para poder editar. Daí os meninos editam, depois que eles tomam o cafezinho deles. Aí só plataforma, tá? Preciso, não só agora, pessoal, mas ao longo do processo, paciência de vocês, tá? Tem gente lá de cá que tá doído do MPU ainda, tá bom? Então amanhã, depois do almoço, no máximo, já tá na plataforma, mas a gente pega e avisa para vocês. A hora que subir lá, porque eles editam, cortam, para ficar mais concisa a reunião, a gente pega e avisa no grupo, fala assim, galera, ó, reunião já está disponível, você pode acessar através da plataforma, tudo bem? Vocês podem fazer lá. E o seguinte, precisa ver amanhã pela manhã? Não, porque vocês já sabem o que tem que executar amanhã. Amanhã a principal preocupação é somente o quê? Diagnóstico. Pegar o arquivo, sentar, diagnóstico, guardar gabarito. Aí na tarde, cadastro na Mentorize, a gente avisa no grupo também, e quando a reunião ficar pronta, a gente manda no grupo também. Beleza? Ótimo. Sobre tema, Sara, daí, igual eu falei, vocês vão ter uma reunião específica com a Denise e ela toca a redação. Eu, só no último momento lá, que eu sou entrão mesmo na matéria dos outros, daí eu venho propondo para vocês a apostas do Thiago. Fechou? Tem a Tatiana que pergunta. Pessoal, em relação a PF administrativo, existem sim matérias importantes e que a gente vai trabalhar com vocês, mas não é a mesma coisa do que eles. Eles, eu estou sacrificando o conteúdo. Para vocês não terá sacrifício de conteúdo, terá sacrifício só de meta. Então, galera, a administrativa não tenham essa preocupação que é deles, de polícia. Para vocês, o que é mais importante? Gestão de pessoas, a parte de governança, de governança, a parte que envolve ARM. Então, esses conteúdos são mais importantes na parte específica, tá? Mas aqui não tem essa necessidade de eu adotar a mesma estratégia do que eles, de sacrificar conteúdos. Com vocês, a gente vai trabalhar de maneira mais equilibrada em relação à videoaula, em relação ao PDF, tá? Então, aí não se preocupe com isso. Fechou? Galera, um abraço. Tiagão, diga. Eu perdi uma parte ali. Quantas redações vão ter? Desculpa, não peguei. Quantas redações vamos ter? 2 redações. Tem a diagnóstico, o diagnóstico a gente não conta como redação, tá? Que é aquela que ela passa só o feedback geral, sem dar a nota, aí depois ela vem com 2 redações. Tá bom, então. Vem com 2 redações. Fechou? Fechou, obrigado. Gente, a Iana pergunta se já pode fazer o diagnóstico 1. Amanhã, Iana, tá? Lembra nosso calendário aqui. Tudo começa amanhã para vocês. Então, amanhã você começa a fazer o diagnóstico, até mesmo porque começou, não para mais, tá? Começou, não para não ter esse fluxo de quebrar direitinho. É que, na verdade, também, só passando para vocês o fluxo de cá. O Eudemar, que é o nosso outro braço. Gente, a Rafaela e o Eudemar são meus braços, minhas pernas, minha cabeça aí já nos últimos anos. O Eudemar deve estar terminando isso ainda. Então, tipo, o menino vai ralar aí até madrugada para finalizar e enviar. Então, essas primeiras semanas da consultoria é bem pesado lá de cá em relação a esse processo. Mas amanhã, pela manhã, já vai estar lá. E na sexta também a gente faz esse diagnóstico. Galera, no sábado, só para encerrar, no sábado, responda, por favor, com bastante paciência aquela anamnese. Gente, aquilo lá vai fazer muita diferença. Eu sei que às vezes é chato, porque é muito pessoal. Tem muita gente que, Thiago, isso aqui é muito pessoal. Cara, mas deixa eu falar, a anamnese é eu e você só, tá? É você e o professor, o que você colocar ali, morre ali, eu só vou usar o que for necessário para eu poder te atender melhor. Tudo bem? Gente, então é isso. Obrigado a cada um de vocês pela confiança. Pô, acredito demais no Alcatel, acredito mesmo, pessoal. Isso aqui foi um sonho que me ajudou a realizar o sonho de outras pessoas. Posso falar, muitos de vocês chegam por indicação. Indicação de gente aprovada. Cara, para mim é muito, muito, muito massa, entendeu? Ver aluno meu hoje em delegacia, ver aluno meu, tipo, eu vou tirar férias
na minha família de Santa Catarina, eu topo com um policial militar que foi aluno. Então, isso é gratificante porque eu sei que isso aqui funciona. Eu vou na escola da minha filha, vejo uma professora que foi aluna, que saiu da iniciativa privada, foi para a pública porque fez a Alcateia. Então, funciona. O método funciona. Precisa, né, muito mais de vocês do que da gente lá de cá. A gente é só gasolina. A chama, a faísca está dentro de cada um de vocês. Se tiver essa faísca aí, pessoal, pode ter certeza que a gente vai ajudar esse fogo a aumentar mais. Tudo bem? Abraço, bom descanso essa noite e amanhã pau na máquina. Tchau, 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 gente. tchau. Bom descanso para vocês.